Olá, começaremos agora mais um vídeo, nosso 17º vídeo. Continuamente nós estamos falando sobre o tema Fora da Lei e Vivendo a Abundante Graça. Quero lembrar que no próximo domingo nós temos o nosso culto às 9 horas da manhã e também às 18h30. E no dia 26, às 9 da manhã, nós estaremos com um seminário, Entrada Franca, onde o tema será Quem é seu pai agora? Nós trabalharemos sobre identidade. Nós vivemos uma geração hoje que tem um problema sério de paternidade. Nós vamos trabalhar isso, a paternidade é em Deus, e vai ser um momento de cura e libertação para a sua vida. Então, você é meu convidado para no dia 26, às 9 horas, lá na Batista Getsemane, totalmente de graça. A nossa igreja vive na graça, né? Então nós não cobramos os nossos eventos, porque nós acreditamos que o preço já foi pago na cruz. Mas vamos ao nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o Filho da Lei e o Filho da Graça. É a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Aquele que de fato experimenta o amor de Deus sempre vai rejeitar o pecado. Em Lucas 18, 19, nós temos a sequência da história de dois homens ricos. Ambos foram confrontados pelo Senhor, mas a resposta que deram foi completamente diferente. No capítulo 18, nós temos a história do jovem rico, que chamaremos de filho da lei. Mas no capítulo seguinte, Jesus se encontra com Zaqueu, a quem chamaremos de filho da graça. O filho da lei, em Lucas 18, a partir do versículo 18, a palavra diz assim: O Senhor estava a caminho de Jerusalém, quando um homem correu em sua direção e se ajoelhou diante dele. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Sua pressa e postura refletiu a angústia daquela pergunta. Sua dúvida parecia muito sincera. E o Senhor então lhe pergunta se ele guardava o mandamento. O homem respondeu: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Interessante, né? Filho da lei, ele cumpria a lei totalmente. Mas aquela resposta não era verdadeira. Aquela era uma afirmação impossível. Paulo diz que ninguém jamais cumpriu toda a lei e que se alguém pudesse cumprir a lei, isso significaria que Jesus tinha morrido em vão. E claro que ele realmente não tinha cumprido a lei, mas pensava que sim, ele tinha criado justificativas para aqueles mandamentos que não conseguia cumprir. E certamente se detinha apenas nas partes da lei que julgava mais importantes, como assassinato, adultério, ignorava o egoísmo, a luxúria, a cobiça. O problema da justiça própria é que quando o Senhor diz àquele jovem, né, que não há nenhum bom sequer, certamente o Senhor é bom, né? Porque ele chama Jesus de bom, mas ele queria que o jovem percebesse que ele próprio não era. Porém, em vez disso, o jovem se encheu de justiça própria. Ele queria se igualar com Jesus. Ele dizia que praticava todos os mandamentos. Queridos, enquanto nós estivermos cheios de justiça própria, não poderemos desfrutar da justiça que precede de Deus. Marcos 10, 21 diz que Jesus olhou para o jovem e o amou profundamente. O Senhor viu ali um homem angustiado, tentando ganhar o amor e a admiração do Pai. Viu um homem escravo do perfeccionismo, da ilusão de que se justificava diante de Deus. Apesar disso, a resposta do Senhor parece ter sido tão dura. Se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Várias vezes eu preguei essa passagem e critiquei a capacidade do homem rico, do jovem rico, de fazer o que Jesus lhe pedia. Ele amou mais o dinheiro do que a Jesus. Pensava, mas por que realmente Jesus disse isso? Se essa fosse a condição, quem poderia ser salvo? Creio que se pedíssemos aos irmãos que vendessem tudo o que têm, certamente nós teríamos uma igreja bem pequena. Se é que nós teríamos algum membro da igreja, não é verdade? Se falar do dízimo já é um terror na igreja. Ao condenar o homem, mostramos completa ignorância da intenção de Jesus. Ele não estava oferecendo ao homem a chance de comprar a sua salvação. Apenas queria mostrar a sua completa incapacidade de cumprir a lei. O Senhor esperava que o jovem olhasse em seus olhos e dissesse: Não posso fazer isso. Então ele lhe responderia: Que bom. Então pare de tentar merecer a graça de Deus. Pare de tentar ser merecedor daquilo que você jamais poderá merecer. O Senhor queria que aquele homem deixasse de viver debaixo da tirania da lei, a tirania da troca de favores com Deus. Evidentemente, o Senhor também
sabia que aqueles que são ricos têm dificuldades para receber da graça, porque têm sempre a intenção de pagar pelo que não pode ser comprado. O jovem rico simboliza aqueles que vivem debaixo da lei do merecimento. Estão sempre com a sensação de que não fizeram o suficiente. O problema da lei é que ela mostra a condição de pecador, mas não nos dá poder para cumprir. Agora vamos ao Filho da Graça. Lucas 19, a partir do verso 1. 2 dias depois, o Senhor entra em Jericó. Ali havia um homem muito rico, de pequena estatura, chamado Zaqueu, que era cobrador de impostos, um tipo de pessoas odiada pelos judeus, e visto como ladrão e explorador. Esse pequeno homem subiu numa figueira, porque desejava ver Jesus. O Senhor, porém, vendo, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar na sua casa. Imediatamente aquele homem desceu e recebeu o Senhor em sua casa. Ele tinha desejo de ver Jesus. O fato de subir numa árvore mostra o grande desejo que havia em seu coração de conhecer Jesus. O jovem rico chamou o Senhor de bom, mas aquilo não era uma adoração, era apenas bajulação religiosa. Dessa vez o Senhor não falou nada sobre guardar os mandamentos, como havia dito ao jovem rico, mas demonstrou sua graça entrando na casa de um pecador. Zaqueu sabia disso e foi tocado pelo amor do Senhor. Às vezes murmuramos porque Jesus havia entrado na casa de um pecador, e as pessoas murmuram por causa disso, mas Jesus preferiu os pecadores. Isso certamente tocou profundamente o coração de Zaqueu, pois diferentemente do jovem rico, ele não tinha nenhuma justiça própria, pois tanto ele quanto todo o povo sabia que ele era pecador. É a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Aquele que de fato experimenta o amor de Deus sempre rejeita o pecado. Romanos 2,4. Muitos invertem essa ordem dizendo que só experimentamos graça depois que nos arrependemos. Mas é a graça que nos muda. Podemos ver em Pedro um exemplo de princípio. E aconteceu, olha só o que diz a palavra em Lucas capítulo 5, de 1 a 8. Pedro, primeiro, ele foi agraciado. Não havia pescado nada. E quando Jesus entra no barco, Jesus pede para afastar um pouco, Jesus fala à multidão. Quando acabou de falar, Jesus diz para Pedro: vai para o alto mar e lança as redes. E disse Pedro, trabalhei a noite toda, não peguei nada, mas sobre a tua palavra lançarei redes. E o barco voltou lotado de peixe. Pedro primeiro provou da bênção, da graça, da grande pescaria, para depois prostrar-se arrependido. Primeiro nós experimentamos a graça e depois nós nos arrependemos. Pedro não merecia aquela bênção, pois preferia crer na sua habilidade como pescador, mas mesmo assim o Senhor o abençoou. Nem mesmo a nossa fé imperfeita é obstáculo para a graça de Deus nos alcançar. Queridos, o Senhor não exigiu que Zaqueu vendesse bens e desse aos pobres, mas Zaqueu se levantou e disse: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. O jovem rico não recebeu o poder da lei para obedecer ao Senhor, mas Zaqueu, apenas por conhecer a graça, dispôs-se a restituir 5 vezes mais. O Senhor tinha dito ao jovem rico para vender tudo o que tinha. Ele, porém, foi embora triste, era incapaz de obedecer ao Senhor. Mas Zaqueu experimenta a graça, Jesus não pede, e ele decide fazer isso, porque ele estava desfrutando da graça. Queridos, quando nós cremos na graça, nós somos feitos filhos de Abraão, como o Senhor disse sobre Zaqueu no Novo Testamento. Ser filho de Abraão significa ser herdeiro da promessa dada a Abraão, significa ser justificado pela fé. Essas duas histórias não estão colocadas juntas por acaso no Evangelho de Lucas. O Espírito Santo quer nos ensinar a diferença entre lei e a graça, e como a graça nos dá poder para fazer a vontade de Deus. Enquanto estivermos cheios de justiça própria, não podemos desfrutar da justiça que procede de Cristo. O jovem rico representa os que vivem debaixo da lei. Zaqueu, por outro lado, representa aqueles que sabem que são pecadores, mas experimentaram a graça, não merecem a bênção de Deus, mas mesmo assim desejam recebê-la, desfrutá-la. O jovem rico se achava perfeito, Zaqueu se achava imperfeito. Queridos, o jovem rico mostrou como é difícil para aqueles que amam a riqueza estarem no reino de Deus. Mas Zaqueu mostrou como é possível verdadeiramente um rico ter um encontro com Deus e entrar no seu reino. Queridos, o que Jesus disse ao jovem rico? Quão difícil
entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. O que Jesus disse a respeito de Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Oh glória! Isso é a graça. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.